Estamos de volta e agora a conversa é um pouco diferente. Nós vamos falar sobre parto humanizado. Exatamente. É um assunto que vem sendo muito comentado, né? A gente viu nos últimos meses a própria modelo super conhecida, Gisele Bündchen, que teve seu terceiro filho, que focou, né? Que teve esse objetivo, ela teve as condições ideais para ter o parto em casa. Sim. E a gente trouxe essa matéria, trouxe esse tema tão importante. Então, a gente chamou agora a Vanessa Cairoli, ginecologista, obstetra, médica integrativa, excelente profissional, para explicar um pouco sobre o assunto. Sim. Será que toda mamãe tem indicação? Sim. Quais são os riscos? O que é a definição de parto humanizado? Então, quem pode, quem não pode, exatamente, né? porque pode ser até um risco para a mãe e principalmente para o bebê. Então é isso. Vamos lá, Vanessa. Bom dia, doutor Arthur, bom dia, Érica. Bom, para quem não me conhece, eu sou a doutora Vanessa Cairoli, eu sou ginecologista e obstetra e vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam. O que é o parto humanizado? É um parto na banheira? É um parto no banquinho? É um parto em casa? Não. Parto humanizado não é uma forma de parto. O parto humanizado é onde a mulher ela é respeitada nas suas vontades. A mulher ela expressa os seus sentimentos e esses sentimentos têm que ser acolhidos pela equipe que está dando assistência a essa paciente. Lógico, com toda a segurança. É muito importante a equipe médica explicar ao paciente, comunicar ao paciente tudo o que está transcorrendo durante o trabalho de parto, para a paciente entender o que precisa ser feito. Então, a violência obstétrica, ela só acontece quando não existe uma comunicação entre o paciente e entre a equipe médica. Para isso, hoje em dia, existem os cursos que as gestantes podem fazer para elas entenderem qual é o mecanismo de trabalho de parto, como funciona o trabalho de parto, qual é o nível de segurança que a gente tem durante o trabalho de parto, o que é uma cardiotocografia, o que é um partograma, o que é um parto normal operatório, o que significa a Apgar, que é aquela nota que o pediatra dá para o bebê quando ele nasce, que mostra qual foi a condição de nascimento daquele recém-nascido. Então, isso são coisas muito importantes que antes de um paciente tentar um parto normal, ela precisa saber. E para isso existem os cursos que orientam os pacientes, os casais. É importante sempre o casal estar presente para que haja sempre um entendimento. E a partir daí, a paciente ela elabora um documento chamado plano de parto. E o plano de parto ela vai escrever tudo o que ela gostaria e da forma que ela gostaria. E a equipe médica que acolhe essa paciente tenta, a maior parte das vezes, sempre que possível, sanar as vontades do paciente. E quando não possível, a equipe médica tem a obrigação de explicar ao paciente o que está acontecendo, para que a conduta possa ser mudada de comum acordo entre o paciente e a equipe médica com um único objetivo: o bem-estar do nascimento do bebezinho. A cesárea também pode ser um parto humanizado. O parto humanizado não é a forma de dar à luz, não é a forma de nascimento, é o acolhimento, isso que é importante. Então, a via de parto independe. O que é importante é o acolhimento dessa paciente pela equipe médica e paramédica e a instituição que ela escolheu para ganhar bebezinho. Me fizeram uma pergunta interessante: o que é parto normal operatório? Às vezes, a gente lança mão de algumas manobras para que o bebezinho consiga nascer bem. Lembra que tem aquela nota que o pediatra dá quando o bebezinho nasce. E aquela nota chamada Apgar mostra as condições de oxigenação, se esse bebê estava recebendo boa quantidade de oxigênio durante o trabalho de parto, né? Então, às vezes a gente tem que lançar mão do parto normal operatório. A gente tem algumas ferramentas, a gente tem o vácuo extrator, a gente tem o que o pessoal antigo chamava de fórceps, que na verdade ele é uma colherzinha de arroz que apoia para ajudar o bebezinho a nascer. Então, às vezes a gente precisa lançar a mão desses instrumentos para que o bebezinho tenha uma boa condição de nascimento e não tenha risco de sofrimento fetal, não tenha risco em relação à oxigenação desse bebezinho. Vanessa, muito obrigada. Você esclareceu assim de uma forma bem simples, né? E as mamães que estão pensando em fazer o parto humanizado, converse com o seu ginecologista, porque não é todo mundo que pode, né? Exatamente. Como a Vanessa explicou, informação aqui vai ser
primordial para a sua segurança do seu filho, né? Eu acho que o ponto aqui é o quê? Segurança é mais importante que o desejo de ter um parto em casa, um parto humanizado, ou um parto que às vezes pode ter algum risco, né? Então, vamos evitar isso que não é, infelizmente, pode ser um problema mais sério. Com certeza.